Boas-vindas a mais uma imersão profunda, pessoal. Hoje o nosso mergulho vai guiar a gente pela história de uma das mentes mais brilhantes e ao mesmo tempo mais tragicamente injustiçadas de todo o século XX, o Alan Turing. É uma jornada incrivelmente intensa. A gente vai atravessar fronteiras que vão desde a matemática pura e espionagem de guerra até, questões super profundas de direitos humanos e autonomia pessoal. Exatamente. E a fundação da nossa conversa hoje vem de dois materiais muito ricos. Primeiro, temos um artigo biográfico acadêmico bem detalhado mesmo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UFTPR. Isso é uma fonte excelente. E, em paralelo, a gente traz um texto profundamente humano, elaborado pelo Comitê de Diversidade da empresa Cayena. Esse texto analisa não só a genialidade tecnológica do Turing, mas o lugar de direito dele como um ícone histórico para a comunidade LGBT+, e quebrou os códigos mais formidáveis da Alemanha nazista. Tudo isso para depois ser moído pelas engrenagens da própria nação que ele ajudou a salvar. É pesado. É muito. E o que dá o tom absoluto dessa história é a ideia de contrastes extremos. Porque de um lado da balança a gente tem um intelecto monumental, uma mente que operava numa frequência que quase ninguém mais conseguia acessar, resultando na salvação de milhões de vidas durante a guerra. Mas do outro lado, deparamos com a crueldade implacável de uma sociedade que exigia conformidade acima de tudo, punindo de forma devastadora qualquer um que desviasse daquela moralidade estrita da época. Pois é. E para entender como essa mente se formou, a gente precisa voltar lá para o começo, para o menino solitário. O Alan Turing nasceu em 1912, certo? Isso, em 1912. E a infância dele foi marcada por uma ausência quase total de afeto familiar no dia a dia. Os pais dele eram funcionários públicos na Índia colonial. Isso. E naquela época era muito comum que famílias britânicas deixassem os filhos na Inglaterra para serem educados, né? E foi exatamente o que aconteceu. Uma terceirização da criação. Basicamente, ele e o irmão foram criados por um casal, um coronel reformado do exército e a esposa dele, num ambiente extremamente frio e pautado por regras militares. E esse distanciamento emocional precoce ajuda a explicar muita coisa. O sistema educacional britânico dali da década de 20 não estava nem um pouco preparado para lidar com essa excentricidade. De jeito nenhum. As escolas tradicionais valorizavam o latim, os clássicos, a retórica, a obediência cega. A ciência era vista quase como um passatempo menor, sabe? Algo que não formava o caráter de um verdadeiro cavalheiro inglês. Ok, vamos analisar isso no detalhe. O Turing, ainda criança, era obcecado por entender o funcionamento do mundo. Ele fazia os próprios experimentos, né? Sim, experimentos químicos primitivos sozinho. E a ironia gigantesca é que as notas dele eram terríveis. É surreal pensar nisso hoje. Os professores viam o menino como bagunceiro, desorganizado. Quando ele estava no internato de Sherborne, ali pelos 13 anos, o diretor da escola chegou a mandar uma avaliação pesadíssima. O que ele disse? Disse que se o Turing quisesse ser apenas um, entre aspas, especialista científico, ele estava perdendo o tempo de todo mundo ali. Nossa. Eles literalmente cogitaram reter o certificado dele para não manchar a reputação da escola. Dá para acreditar. É o exemplo perfeito de uma mente brilhante sendo estrangulada por um sistema que exige uma mediocridade padronizada. Total. Mas Sherborne acabou sendo palco de um ponto de virada fundamental na vida dele. Porque em 1928, já com 16 anos, ele conhece o Christopher Morcom. O Morcom. E não foi só uma amizade de escola. Foi um encontro explosivo de intelectos e também o primeiro grande amor do Turing. O único que entendia ele. Exato. O Morcom era o único ali que falava a mesma língua que ele. Eles passavam horas dissecando conceitos complexos de matemática, física, filosofia, coisas muito, muito além daquele currículo escolar rígido. Só que essa faísca durou pouquíssimo tempo. Em 1930, poucos meses antes de irem para a universidade, acontece uma tragédia absoluta. É muito triste. O Christopher Morcom morre, vítima de tuberculose bovina. É super importante explicar para quem está ouvindo que naquela época, antes da pasteurização ser um padrão universal, beber leite contaminado direto de vacas doentes era um risco real e fatal. Uma morte lenta,
dolorosa. Sim, e a devastação do Turing é algo difícil de colocar em palavras, mas as cartas que ele escreveu dão uma dimensão dessa dor. Eu fico muito emocionada lendo. Ele escreveu para a mãe do Morcom, dizendo que simplesmente adorava o chão que o menino pisava. O fascinante aqui é perceber como ele lidou com esse luto esmagador. Porque ele escreveu para a própria mãe relatando uma convicção quase espiritual de que reencontraria o Morcom um dia. Ele realmente acreditava nisso. E mais do que isso, ele fez uma promessa interna de que o trabalho que eles sonhavam fazer juntos precisava continuar. Ele assumiu esse fardo de realizar o potencial que o Morcom não viveu, como se ele vivesse pelos dois. A dor transformou ele. Ele se fechou emocionalmente para o mundo exterior, mas abriu as comportas do próprio intelecto de uma forma assim implacável. O tutor dele na época, o Max Newman, ficou aterrorizado. Achou que ele ia enlouquecer. Achou que a genialidade que começava a transbordar do Turing seria engolida por um isolamento irremediável, que ele ia virar um eremita. Felizmente, essa preocupação do tutor não se confirmou da pior forma, porque em 1931 o cenário muda completamente. Ele entra no King's College em Cambridge. Outro mundo. Dá para imaginar a diferença. Ele sai daquele internato rígido, focado em tradição, em disciplina cega, e cai num dos maiores centros de pensamento livre do mundo. E como isso impactou ele? Foi ali, cercado por acadêmicos e debates, que ele não apenas expandiu a visão científica, mas finalmente aceitou e vivenciou internamente a homossexualidade dele, sem aquela culpa punitiva. E a postura dele em Cambridge é fascinante por si só, porque a década de 30 ali era um caldeirão político. Tinha de tudo, né? Tinha intelectuais abraçando o marxismo, formando movimentos anti-guerra, super radicais, mas ele navegava por fora disso. Ele não era um ativista político nesse sentido. Ele era focado. Muito. Um homem de focos singulares. Ele remava no rio, corria maratonas com tempos dignos de atletas olímpicos, velejava, e no silêncio do quarto dele, devorava os trabalhos de pioneiros como o John von Neumann, mergulhando na matemática pura de um jeito que ninguém mais fazia. Que onde a coisa realmente fica interessante. Aos 24 anos, no ano de 1936, ele publica um artigo teórico que é, sem nenhum exagero, a certidão de nascimento da era digital. A famosa máquina de Turing. Isso. Mas a gente precisa desmistificar isso para a audiência. Ele não construiu uma máquina com engrenagens e fios elétricos ali na hora. Ele criou um experimento mental. Uma abstração. Exato. A ideia era uma fita de papel infinitamente longa, dividida em quadradinhos. Um cabeçote de leitura passaria por essa fita, lendo símbolos, e com base no manual de regras pré-definido, ele decidiria se apagava o símbolo, se reescrevia ou se movia a fita para a direita ou para a esquerda. E a genialidade disso aqui, para uma pessoa leiga, parece só um truque simples de lógica, um joguinho. Mas se a gente conectar isso a um contexto maior, o que ele provou ali foi revolucionário. Mudou tudo. Porque antes disso, a palavra computador era um nome dado a pessoas, geralmente mulheres, que passavam o dia fazendo contas na mão. Eram as computadoras, né? Isso. Ou no máximo a gente tinha calculadoras mecânicas desenhadas para fazer uma única coisa específica. O que essa máquina de Turing teórica disse foi o seguinte: se você tiver as instruções corretas, ou seja, um algoritmo, essa mesma máquina pode calcular absolutamente qualquer problema lógico. Ele separou a máquina física da instrução. Ele separou o hardware do software. Eu fico impressionada, é brilhante a ideia de que uma única máquina não precisa ser reconstruída para fazer uma tarefa diferente, basta mudar as instruções que você dá para ela. Toda vez que a gente instala um aplicativo novo hoje, estamos provando que aquele garoto de 24 anos estava certo. É o conceito do computador universal. Só que ele não teve tempo de curtir esse sucesso acadêmico em paz, porque a Segunda Guerra Mundial estourou logo depois, entre 1938 e 1939. E aí a vida dele muda de novo. Muda drasticamente. O governo britânico, sabendo da capacidade dele, convoca o Turing para uma instalação militar ultra secreta chamada Bletchley Park, para trabalhar no projeto Ultra. Bletchley Park virou um refúgio de mentes brilhantes e excêntricas, trabalhando contra o relógio, né? E o Turing era super conhecido pelas peculiaridades dele ali dentro.
Conta aquela da bicicleta. Ah, essa é ótima. A história de que ele ia trabalhar de bicicleta usando uma máscara de gás da Primeira Guerra Mundial é 100% verídica. E o pessoal devia achar que ele era louco. Acharam que ele estava paranoico com um ataque de gás iminente. Mas não, ele apenas sofria de alergia severa ao pólen na primavera. E ele achou que a máscara resolvia o problema de forma perfeitamente lógica. Super prático. Tinha da caneca também, né? Sim, ele tinha o hábito de prender a caneca de chá com um cadeado e uma corrente no radiador da sala. Tudo isso para que nenhum colega roubasse a caneca dele durante os turnos da noite. São detalhes engraçados que humanizam a lenda. Mas o trabalho que eles tinham pela frente não tinha absolutamente nada de engraçado. O desafio supremo era a máquina Enigma, o orgulho da comunicação nazista. A Enigma era o pesadelo deles. Parecia uma máquina de escrever, robusta, né? Mas o que ela fazia era um caos criptográfico. Toda vez que um operador alemão apertava, digamos, a letra A, uma corrente elétrica passava por uma série de rotores mecânicos complexos e acendia uma letra completamente diferente, tipo o M. E o pior vem agora. Sim, o grande problema. Se você apertasse o A de novo, os rotores giravam e a letra acesa já era um X. As combinações eram astronômicas. Exatamente. O número de configurações possíveis girava na casa dos bilhões. Bilhões e bilhões. E para agravar o desespero dos aliados, o exército alemão mudava as configurações iniciais da máquina todos os dias, à meia-noite. Todo dia zerava o jogo. Todo santo dia. Sem saber as configurações exatas do dia, qualquer mensagem interceptada era só um amontoado de letras sem o menor sentido lógico. Era um sistema muito parecido com a essência da criptografia moderna, que protege nossas senhas de banco hoje em dia. Tentar quebrar na mão era impossível. Tentar adivinhar a configuração do dia, testando uma por uma, usando força bruta humana, levaria milhares de anos. E foi aí que o Turing, trabalhando lado a lado com o Gordon Welchman e outros matemáticos brilhantes, parou de tentar quebrar a máquina com papel e caneta. Ele decidiu construir uma máquina para derrotar a outra máquina. Fogo contra fogo. Ela usava pequenos pedaços de mensagens que eles sabiam que os alemães sempre usavam. Tipo, previsão do tempo no início da manhã. Eles chamavam isso de cribs, né? Isso. A partir dessa pequena pista, a bomba começava a rodar em alta velocidade, testando eletricamente as conexões e descartando instantaneamente as combinações que resultavam em contradições lógicas. Aquele som constante de tic-tac em Bletchley Park virou literalmente o som da esperança. Porque em vez de testar todas as bilhões de possibilidades, a máquina descartava as impossíveis de forma automatizada. Poupava um tempo absurdo. E os números são assombrosos. Até 1942, o sistema que o Turing ajudou a criar permitia aos britânicos ler cerca de 50 mil mensagens criptografadas por mês. 50 mil! Isso dá praticamente uma mensagem inteira decifrada e traduzida por minuto. Dá para imaginar o poder estratégico disso, de saber antes mesmo de acontecer onde os submarinos alemães estariam no Atlântico Norte para afundar os navios de suprimentos britânicos. Mudou o rumo da guerra. É por isso que Winston Churchill declarou que a equipe liderada em Bletchley Park encurtou a guerra na Europa em pelo menos 2 anos. Além disso, depois do sucesso da bomba, o Turing também colaborou com os conceitos iniciais que levaram ao Colossus. O Colossus, lá em 1943. Isso, um computador gigantesco com válvulas que já processava 25 mil caracteres por segundo. Foi a força bruta mental, e não apenas o poderio bélico, que sangrou o regime nazista. A contribuição para a humanidade é imensurável. A gente está falando de milhões de pessoas que não morreram nos campos de batalha ou em cidades bombardeadas, simplesmente porque o conflito terminou antes do previsto. Tudo graças a algoritmos e rotores. Qualquer país do mundo teria transformado um homem com esses feitos no maior herói nacional vivo. Desfiles, medalhas públicas, estátuas. Mas não foi o que aconteceu. Havia um problema gigante: a Lei de Segredos Oficiais. O projeto Ultra era tão sensível que nem mesmo as famílias dos decifradores podiam saber o que eles fizeram durante a guerra. Ninguém sabia de nada. Bletchley Park foi desmontado em segredo absoluto. Assim, o arquiteto da vitória voltou à vida civil no anonimato total.
No pós-guerra, ele se juntou ao Laboratório Nacional de Física para criar o projeto ACE. Que visava construir um dos primeiros computadores eletrônicos de fato, com programas armazenados na memória e tudo mais. Exato. E foi nessa época que a vida pessoal dele e as expectativas sociais colidiram de forma decisiva. Ele estava trabalhando próximo a John Clark, uma ex-colega também brilhante de Bletchley Park. E os dois acabaram ficando noivos. E foi um momento de profunda honestidade moral da parte dele. Ele sentiu que não podia levar um casamento construído em meias-verdades adiante. Ele confessou para John que era homossexual. E a reação dela é bem sintomática da época. Muito. A pressão para manter as aparências na década de 40 era tão forte que a John chegou a sugerir que eles se casassem mesmo assim, mantendo uma união platônica de companheirismo, o que daria a ambos a respeitabilidade social que a sociedade britânica exigia. Mas ele não aceitou. Ele tinha uma aversão muito forte a viver uma mentira e decidiu romper o noivado amigavelmente. E essa mesma necessidade de viver a verdade dele, de não se esconder atrás de fachadas, seria usada como a arma perfeita para destruí-lo. É a virada trágica da história. Entramos agora na parte mais sombria da nossa imersão. É 1952. A casa do Turing é assaltada. Ele chama a polícia para investigar, como qualquer cidadão faria. Um erro fatal, dadas as circunstâncias. Mas durante os interrogatórios, a polícia acaba descobrindo que ele mantinha um relacionamento com um rapaz de 19 anos, chamado Arnold Murray. Em vez de investigar o roubo, o foco do Estado muda imediatamente. Turing é preso e processado criminalmente pelo Estado britânico. E qual foi a acusação? A acusação era de indecência grave, o mesmo eufemismo legal que tinha prendido o escritor Oscar Wilde décadas antes. A punição oferecida pelo juiz revela muito sobre a brutalidade higienista da época. Deram a ele duas opções: ir para a cadeia por um longo período ou aceitar um tratamento experimental, que o governo chamava eufemisticamente de terapia hormonal. Que de terapia não tinha nada. Na prática, era pura castração química. Eram injeções pesadas e contínuas de estrogênio sintético com o único objetivo de aniquilar a libido dele e, entre aspas, curar o que o Estado via como uma anomalia perigosa. Como ele queria desesperadamente continuar trabalhando e pensando, ele escolheu as injeções para não ir para a prisão. Mas o preço físico e mental foi uma tortura letal. O corpo dele mudou violentamente. Ele desenvolveu ginecomastia, engordou. Perdeu a capacidade de correr as maratonas que tanto amava. A depressão tomou conta, e para jogar sal na ferida, por ser agora um criminoso condenado oficialmente, o Serviço de Inteligência revogou todas as credenciais de segurança máxima dele. Cortaram as asas dele. O homem que desvendou os códigos mais secretos da Terra foi proibido de pisar em qualquer projeto governamental de tecnologia. O que é muito simbólico sobre essa época terrível é para onde ele direcionou o resto da energia mental dele. Sem os computadores do governo, ele se voltou para a biologia matemática. Ele nunca parou de pensar. Ele criou a teoria da morfogênese, tentando entender as leis matemáticas que determinam como as manchas de um leopardo se formam, ou como as folhas de uma planta se distribuem usando aquelas sequências de Fibonacci. Que lindo isso! É poético, né? Havia uma lente brilhante buscando entender as regras fundamentais da natureza, justamente no momento em que o Estado estava destruindo e alterando quimicamente o corpo natural dele contra a vontade dele. E essa tortura estatal durou até o limite humano. Chegamos a junho de 1954. Faltavam poucas semanas para ele completar 42 anos. O Alan Turing foi encontrado morto na cama dele. Muito jovem. Ao lado do corpo, uma maçã mordida. O laudo confirmou o envenenamento por cianeto. Ele nunca escondeu dos amigos o fascínio pela história da Branca de Neve e os Sete Anões. Foi um fim meticulosamente planejado, quase poético na sua tristeza profunda, a pressão somada do isolamento, da humilhação pública e das alterações forçadas no próprio corpo, calou uma das maiores vozes do século. Isso levanta uma questão importante, algo que reverbera fortemente na análise feita pelo texto do Comitê de Diversidade da CAENA. É a pura ironia e a hipocrisia letal do Estado.
Sim. O Alan Turing usou toda a capacidade dele para proteger as democracias ocidentais e as liberdades individuais contra a opressão totalitária do nazismo. E aí, quando a guerra acabou e o inimigo externo foi derrotado, o próprio país que ele protegeu se voltou contra ele. Usando as próprias leis internas para destruí-lo. Simplesmente por existir e amar de uma forma que desafiava os padrões conservadores. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? A reparação histórica demorou de forma dolorosa a acontecer. Devido a todo o segredo em torno de Bletchley Park e ao estigma da condenação judicial, as invenções e o sacrifício dele ficaram no escuro por muito tempo. Foi um processo de resgate em marcha lenta. Ele só começou a ser coroado globalmente como verdadeiro pai da computação já na década de 70, quando os primeiros detalhes da guerra criptográfica começaram a vazar e ser desclassificados. Mas a justiça civil demorou muito mais. Demorou décadas a mais. Foi necessário um abaixo-assinado massivo da comunidade científica global para que apenas em 2009 o então primeiro-ministro britânico emitisse um pedido de desculpas público pela forma horrível como ele foi tratado. O Gordon Brown, na época. Isso. E o perdão real póstumo, anulando aquela condenação de 1952, veio das mãos da rainha Elizabeth II só em 2013. Muito recente. E hoje, o reconhecimento tem dupla cidadania. Ele é venerado como um titã da tecnologia e celebrado com imenso orgulho pela comunidade LGBT+, como um símbolo de resistência e autenticidade. É impressionante pensar na escala do legado que sobreviveu a tudo isso. Hoje, a cada notificação que a gente recebe no celular, a cada pesquisa no navegador, cada vez que o GPS recalcula uma rota no trânsito, o que está trabalhando nos bastidores é a aplicação direta daquela máquina universal sonhada por um rapaz introspectivo lá nos anos 30. Exatamente. A visão dele conseguiu transcender o hardware físico e as limitações da época dele, estabelecendo a base teórica de absolutamente tudo que a gente chama de digital. Mas, antes de encerrarmos a imersão de hoje, a gente precisa deixar uma reflexão no ar para a audiência. Algo para pensar quando a tela do celular apagar. A história mostra claramente que o Alan Turing tirou a própria vida no auge da capacidade dele. Ele tinha pouco mais de 40 anos. O cérebro dele estava voando. Ativamente decodificando a matemática do universo quando foi interrompido à força. É de se pensar se um homem lidando com o luto da juventude, operando sob a tensão esmagadora de uma guerra mundial, e mais tarde esmagado pela perseguição violenta do próprio Estado. Se sob todas essas piores condições possíveis, ele conseguiu inventar o computador e quebrar o código impenetrável nazista, que avanços inimagináveis a humanidade poderia ter testemunhado, onde a inteligência artificial, a biologia e a matemática estariam hoje se a sociedade da época tivesse simplesmente permitido que o Alan Turing vivesse em paz, com respeito e amasse livremente. É uma perda incalculável para a nossa história. Mas é uma lição que não podemos esquecer de jeito nenhum. É ótimo ter tido a companhia de quem está ouvindo em mais uma imersão profunda. Até a próxima, pessoal. Até mais.